Será que os espaços nos empreendimentos imobiliários estão atendendo aos desejos e ao que realmente a criança precisa para o seu brincar? E na conversa de hoje eu estou aqui com Marina Belotto. E pela primeira vez eu não vou apresentar quem é a Marina, o que faz a Marina, porque é um universo tão grande de atuação que eu vou deixar ela se apresentar e falar desse ser humano multifacetado que está aqui na minha frente hoje. Tudo bom, Marina? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, poder falar dessa vida doida e super complexa, mas que me ajuda a caminhar, né? Então, vou me apresentar, né? Isso, vamos lá. Quem é você, Marina? Conta pra gente. Eu sou uma criativa nata, desde pequena sempre gostei de inventar, sempre gostei de mato, sempre gostei de bagunça, enfim, de sujeira, de aprender. E me formei em arquitetura porque eu sabia desenhar, né? Porque meu pai não ia me sustentar pro resto da vida, como ele mesmo disse, se eu fosse fazer arte ou qualquer coisa assim. Então, ok, vamos para arquitetura. Fui professora por 10 anos, principalmente em disciplinas de composição, de criatividade, era o que eu sempre gostei. Fui para o mestrado e o doutorado no desenvolvimento da criatividade na área da educação. E foi ali que foi talvez a grande mudança da minha vida, né? Além de eu ter casado com um marido bem doido e que me ajudou a resgatar esse lado doido meu, que eu adormeci um pouquinho. E ali eu descobri que eu queria fazer, eu queria trabalhar minha criatividade de uma outra maneira que não a maneira acadêmica. Tava pouco criativo para mim. Eu não queria trabalhar com arquitetura tradicional, com o mercado que eu via na época, porque eu atuei um tempo nisso. Falei, não é por aí. E aí, com o meu burnout fazendo o doutorado, porque foi um burnout em todos os sentidos, porque você estudar criatividade, ou você mergulha, ou você não está estudando criatividade. E eu vou, né, estudar uma escola super criativa, que é o Anjo da Guarda. E aí aquilo muda a minha vida, porque eu falei, não, dá para fazer muito mais coisa. Dá para pensar muito mais coisa. Então, vou te interromper um pouquinho daí. Nós trazemos para o NonaCast esse conteúdo muito voltado para o mercado imobiliário, para as imobiliárias, para as construtoras, incorporadoras, e eu vou focar um pouco a nossa conversa aí, porque daí nós vamos pensar para um monte de outras coisas que acho que são muito importantes e muito bom ter você aqui, porque são coisas que vão nos inquietando no mercado e que a gente não tem chance de conversar, a não ser com as pessoas que estão dentro do mercado. E é claro, né? A gente tem o conhecimento, mas a gente tem que sempre tomar o cuidado de não ficar fechado na nossa bolha e não entender exatamente, principalmente, por que que a gente faz o que faz. E o que eu queria te trazer hoje, de uma forma mais focada, é a questão da criança. Então, assim, eu cansei de participar de vários empreendimentos do desenvolvimento arquitetônico ou de paisagismo de áreas dentro de grandes empreendimentos, onde as áreas de criança são muito valorizadas. E você tem ali as brinquedotecas, você tem o playground. Cheguei a lançar empreendimentos que você tinha o parquinho, tipo de 0 a 2 anos, de 2 a 6, de 6 a 10. Aí você tem a sala de jogos, você tem o Teen Space, essa americanização da nomenclatura. O que que acontece? Você vai trazendo para o ambiente do convívio, do dia a dia, formatos que nem sempre correspondem às necessidades, né? Daquela criança pequena, aquela criança que está crescendo e daquele adolescente. Então, vamos falar de criatividade, vamos falar de criança, de brincar, e como é que você enxerga a oferta, né, desses produtos e serviços e o comportamento dessas crianças dentro desses lugares. Legal. Então, só na tua fala, a gente vê quase que o engavetamento dos tempos da criança, né? Então, olha, nós temos para essa idade esse espaço, para essa idade esse espaço. As crianças, existe uma média de desenvolvimento? Existe. Mas é muito legal quando uma criança pequena está explorando algo que não necessariamente foi pensado para ela, mas ela tem essa coragem de tentar, né? Eu acho que a grande questão que existe é a gente querer engavetar as pessoas. A pessoa é isso, a pessoa é aquilo, ou a criança consegue fazer só até aqui, né? E você tira a oportunidade da exploração livre. E isso vai criando esse lugar assim, eu só posso ir até aqui, então eu vou fazer só isso. Isso se torna chato para a criança que está em desenvolvimento, né?
Além do que, existem famílias que têm, né, com crianças com várias idades. Então, se você segrega isso, você segrega também que essas crianças aprendam entre si. Quando a gente cria, eu penso muito nisso, né? Quando a gente cria espaços mais criativos, no sentido de que os brinquedos ou os espaços criados, os ambientes criados, são mais brincantes e não brincados, o que que eu quero dizer com isso? Não tem jeito certo de brincar, né? A criança tem ali um elemento, né? Uma obra de... Eu brinco que é um espaço que é uma paisagem brincante. Não é o brinquedo em si, mas são possibilidades da criança explorar aquilo. É um morro, é um espaço que é escalada, mas não é só a parede de escalada, é um morrinho que tem um pouquinho de escalada, que tem um buraco. E cada criança vai se apropriar, porque ela não tem a resposta pronta. Né? Então, às vezes, o que que eu vejo? Ah, existe esse mercado. Ah, nossa, tem a brinquedoteca, um monte de brinquedo lá dentro. Mas tá, o que que dá para inventar naquilo? A partir do que se tem, qual que é o espaço da criatividade, né, para aquelas crianças que estão ali brincando, né, sempre da mesma coisa, que é uma coisa que a gente escuta na ONG, né? Depois a gente vai falar dela, mas a gente escuta assim, é sempre a mesma coisa, tia. Uhum. É muito chato. Porque assim, o espaço fica naquela foto, né, ou naquela 3D, e é lindo. Aham. Mas assim, você trouxe uma coisa que é muito real, porque assim, eu posso olhar, só que ele vai ser sempre o mesmo espaço, todos os dias, durante 10, 20 anos, enquanto aquela família morar ali. E qual que é a proposta para modificar aquilo, né? Isso, então, a gente sair do estereótipo do parquinho, é o escorregador, com o balanço, com o trepa-trepa. O trepa-trepa tem que ter essa cara de trepa-trepa? Não, o escorregador tem que ser cara de escorregador, porque assim, uma criança que tem, que a gente fala, né, dos cuidadores, porque não é só pai e mãe, né? Às vezes não é pai e mãe, é tio, vó, enfim. Quem cuida quem vai no parquinho com ela, ou quem explora a cidade ou os espaços com ela, se é um adulto que não permite que a criança explore naturalmente, que isso é natural da criança. Ninguém precisa dizer para ela, brinque. Ela vai brincar passeando, ela vai pular de uma pedra para outra. Um piso colorido já é um espaço brincante para a criança. A Uhum. questão é, o adulto, não é hora de brincar, assim você vai cair. Você não pode brincar assim, né? Então, nas nossas vivências, a gente vê muito isso também. Que não é a criança que não sabe brincar, ela desaprendeu algo que era natural dela, porque os adultos cuidadores têm medo que ela caia, têm medo que ela se machuque, têm medo que ela. E isso vai criando essa trava na criança. Então, assim, um espaço comum para uma criança que tem isso desenvolvido, ela vai inventar mil coisas num parquinho tradicional. Vai ser um pouco boring para ela, né? Vai Uhum. chegar um momento e falar, putz, podia ter alguma coisa mais divertida, mas ela vai se virar. Sim. Agora, uma criança que não está acostumada a explorar, ela vai ficar mais travada ainda. Então, ela não vai querer ir, ela vai achar chato, ela não vai querer brincar, vai ficar perdida. Então, tem um aspecto espacial e tem um aspecto cultural nosso de hoje, que é essa coisa do excesso de cuidado. É um excesso de Uhum. A cuidado. criança às vezes pode ir lá tropeçar um pouco, Isso, é pode se importante. sujar, precisa, na verdade, né? Precisa para o desenvolvimento Uhum. dela. Não existe essa coisa. Quanto mais a gente evita que a criança se suje, menos imunidade ela vai ter. Qualquer médico de infância vai falar Vai dizer isso, isso. né? E você vê muitos pais, não pode sujar, não pode isso, não pode aquilo, a criança não pode fazer nada. Sim, e Né? me parece que assim, principalmente nas cidades grandes, com, né, empreendimentos que vendem esse lugar mais sofisticado, da elegância, Uhum, ou dessa qualidade, né? Ficou uhum, tudo muito limpinho, né? Ficou tudo muito organizado. As gramas sintéticas estão aí, né? Espalhadas por vários empreendimentos. Então, uhum. claro, grama sintética em alguns momentos ela vai funcionar, mas para o brincar eu sempre me pergunto, falo, puxa, por que que a criança vai brincar nessa grama sintética? Já é roubado dela tanto esse contato com a natureza, e onde ela poderia ter, tem que se acostumar com o Exato. lugar, né? Porque a grama, não é porque ela é verde, não é porque ela tem uma, né, né, não é simplesmente né, o piso ali, o acabamento. Sim, sim. A grama tem bicho, a grama né, ela vai absorver água, a grama ela vai encontrar um bichinho ali, ela vai descobrir alguma coisa, Uma ela vai minhoquinha, uma sentir. joaninha. É um espaço de descoberta também, fora as questões sensoriais, né? Fora a relação com a grama para a gente tirar toda a energia, etc. Esse brincar na grama, ele é saudável na terra, na areia, nesses elementos que são naturais, né? Então,
Faz parte da infância. Sim. E aí eu vou querer tocar numa outra questão que juntar o que você faz com o que a gente faz, que foi esse período da pandemia, onde então as crianças vão para dentro de casa, não podem descer, né, para o play, e tem que ficar ali confinadas com seus irmãos e pais, enfim. Esses pais muito estressados, trabalhando, e filho, me aparece depois, toma aqui o computador, toma o tablet, fica longe, entendeu? E o que a gente percebeu também foram muitas famílias se mudando de Exato. apartamentos para casas. Qual foi o impacto disso sobre essa infância? E como é que você vê? Como é que as crianças se viraram nesse período? Então, o Sherry nasce da minha angústia como mãe. O Tito, na época, tinha 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. E a gente mora em apartamento e a gente não podia usar nem o espaço comum, né? Porque lá no nosso prédio é um condomínio clube. Então tem de tudo. Uhum. E aí a gente se viu. O Tito ficava numa escola com terra, com grama, com bicho, com bagunça. E a gente se viu naquela situação com a criança super ativa dentro de casa. Eu dava aula online na época, meu marido trabalhava, etc. Todo mundo treinava, né? Uhum. Enfim, tudo dentro de casa. E aquilo me angustiou muito, porque ele batia na porta. Quero sair. Eu quero sair. Ele e o cachorro, ficavam os dois na porta, né? E aquilo que foi me motivando, entre outras coisas, a pensar: eu sou uma mãe que estuda infância, criatividade, o brincar, espaços que permitam isso. Eu sei que eu vou dar um jeito. E as outras famílias que não sabem disso? Uhum. Que vão optar pelo tablet o tempo todo? Porque assim, o tablet faz parte, o tablet e o celular. Mas Sim. é você ter o tempo ali, enfim, e a idade da criança também, né? Mas o que eu senti, principalmente com a ONG, que a gente foi fazendo essas visitas, é que muitos pais não permitiam que as crianças brincassem, né? Então, assim, a gente, não é que não permitia, mas assim, filho único, que é o meu caso, não brincava com a criança, não tenho tempo para isso, criança brinca, adulto não brinca, e a criança foi desaprendendo a brincar no coletivo, com os pares, né? Então, a criança que ia para o parquinho, ou que via a criança na escola, deixou uma parte do desenvolvimento, tanto o desenvolvimento da fala, muitas crianças que não viam a boca movendo, Sim. tiveram dificuldade, pergunta para qualquer médico dessa área, eles vão falar isso. Esse convívio, muita Essa criança... socialização que foi impedida trouxe essas sequelas. Eu acho que o espaço de criança no empreendimento, ele não é só o espaço, mas ele é essa ambiência, essa relação entre os pares. Isso é de um desenvolvimento riquíssimo, né? Então, por isso que é muito legal quando a gente mistura idade, inclusive. Né? Então, os pais, famílias que optaram por ir ou para casa, teve muita gente que foi para casas, porque Sim, um quintal, né? Um jardim que pudesse ser explorado. Mas as pessoas perceberam que o excesso de concreto não é legal, porque elas se viram presas numa caixa de concreto, né? Sim, que normalmente não era muito cuidado. Então, os arquitetos fizeram muito projeto de interiores nesse período, porque as pessoas começaram a olhar para o espaço que tinha dentro de casa. Sim. Nossa, isso aqui não é legal, meu Deus, que chato. E como é muito tempo passando dentro desse espaço, é inevitável que você vá buscar Isso. outros estímulos, né? Exato. Chega uma hora que você fala, meu Deus, Isso. essa cortina está sempre olhando para minha cara e começa a te provocar internamente, porque te dá uma sensação de mal-estar, começa a não fazer bem. Isso, Né? isso mesmo. E algumas crianças, a gente ouviu relatos assim: eu não tenho brinquedo porque tá tudo no celular, daí meu pai não gasta dinheiro. Entendeu? Tem um negócio assim, quando eu ouvi isso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A tela tá ali, ela é inerte, a gente não participa, ela não convoca, ela não te desafia, não te né? desafia, você só sempre tá naquela mesma coisa, né? Tá tudo brincado para você, você só é um espectador. O brincar, quando tem os brinquedos que a gente brinca que não são brincados, que é o brinquedo que possibilita várias coisas, a massinha, o lápis, etc. Quando eu tô sozinha é uma coisa, quando eu tô com um colega, eu vou ter que aprender como é que ele lida com isso, eu vou ter que dividir, eu vou ter que ouvir que ele dizer que meu desenho não é legal, e como é que eu lido com isso. Então, os espaços de convívio coletivos são muito importantes, né? E quanto mais... Qual é a palavra que me fugiu? Mais democráticos eles forem, melhor, né? Então, para tudo que é tipo de criança. Uma criança que é mais tímida, uma criança que tem mais dificuldade, tem um espaço que é mais contido,
né? Então não é um espaço tão amplo que aquilo. Tem criança que não consegue ir para o aberto, ela precisa de contenção, né? Então caverninha, mas a caverninha também é casinha, a caverninha Sim. também é uma montanha, não é só a casinha. É brincar desse mundo real, nesse espaço Isso, lúdico, a, né? a Da criança cabeça da elabora isso, a criança. criança elabora a vida dela no brincar. Se ela não tiver o brincar, ela não elabora o que ela está vivendo. E isso até para a construção da vida adulta, né? Fundamental. Certeza, com Quais são certeza. as relações que vão se estabelecer, e qual é a relação dela com o espaço, com o autorreconhecimento, com a identidade, né? A sua Isso, própria identidade, isso tudo vai se formando nessa escola da vida, né? exato, E onde exato. você priva, enfim, né? Você cria um adulto mais frágil, A né? É gente só vai ver, inevitável. a gente só vai ver os efeitos disso daqui a alguns anos, dessas crianças que foram. Teve criança que tinha medo de ir para a escola porque achava que ia morrer. Olha só. Criança de 3 anos. A pandemia, é assim, não tem como não dizer que não deixou uma marca, né? Uma marca real. E assim, né? Esse novo normal inclui isso também. Sim, Como é que essas crianças vão lidar com essa falta, né? Que foi real durante esse período. isso. E é um período curto e de um desenvolvimento que não volta mais, né? E aí, assim, vamos voltar então para o tema criatividade e criança. Então, é muito comum a gente ouvir em várias falas ou em palestras que a gente vai nos livros que a criatividade fica muito na infância, né? A gente está nesse período da infância, a gente tem a permissão social para testar, para se desafiar, para subir, para descer, para pintar, para errar. E parece que a criatividade fica nesse momento da nossa vida. E é muito. Isso, eu falo porque eu mexo com criatividade, eu trabalho com criatividade. Na vida adulta, a gente parece que tem que ir se livrando, né? Tipo, não, a partir de agora não, né? É sério, é vida adulta, não que não seja, mas, cara, vão tirando da gente todo esse universo de possibilidades e você chega falando exatamente o que os seus avós falavam, o que os seus pais falavam, sem trazer nenhum repertório novo, nem para tua vida e nem para a vida dos seus filhos, eventualmente. Por que fizeram isso com a gente? É um desabafo. O que Olha, a gente entrou olha, nessa? a gente tem quantos dias para falar aqui? Porque assim, né? Isso começa. É um pensamento capitalista do trabalho, né? Tem a ver com isso, com essa nossa sociedade que está aí há muito tempo, nesse formato. E a escola também vem com esse lugar, né? A escola do tipo, antes eu brinco, e tem muita gente que não põe a criança na educação infantil na escola porque não tem conteúdo. Meu Deus, a educação infantil é a parte mais incrível da escola. Tem uma liberdade imensa, então você não tem aquele conteudismo, mas você aprende sobre essas relações, etc. Você explora Sim. materiais. Aí chega no ensino fundamental, eu tenho que aprender a ler, eu tenho que aprender a escrever, eu tenho que aprender um número, e isso vai o tempo todo saindo, né? Tudo repertório, né? Isso, Vai- então tem escolas que tiram muito, tem escolas que tiram menos, né? E aí vai ficando um lugar chato, né? Tem muito relato também, a gente tem muito relato de criança. Ai, 20 minutos de recreio é muito pouco. E é pouco. É pouco numa tarde toda. Porque tem disciplinas, né? Cadeiras, enfim, que não permitem que a criança explore, que a criança, né? Sim, que tem um livre agir, né? Um livre Isso, pensar. porque é muito difícil para um professor também, né? E aí, 60 alunos numa turma, como é que você vai ter uma disciplina que é metodologia ativa, que a criança vai trazer de casa, que ela vai explorar, etc. Então, a escola tradicional, ela vai colocando isso na cabeça. E os nossos pais e avós aprenderam isso. Não, ela está crescendo, tem que ficar mais sentado, tem que... E a gente fala também na educação, né? Aprender a escrever, a entender esses códigos é super difícil. Sim. Super difícil. E se a criança faz isso antes do tempo, piorou. Porque ela não tem maturidade. Aqui, ó, não é porque ela é burra. Tem gente que fala isso. Uhum. Não é. É porque é Para muito associar esse difícil. conhecimento à maturidade interna dela, Isso, né? não tem como, né? Então, eu acho que vai perdendo a criatividade porque você vai vendo que é errado. Porque, não, eu preciso me concentrar nisso aqui. Eu preciso tirar nota, eu preciso passar de ano, porque na educação infantil não tem isso. Né? Então, você começa a ser cobrado e eu vejo muito, eu via isso muito na universidade. Tanto meus colegas quando eu era aluna, quanto como professora. Professor, o que você quer que eu faça? Falei, mas, cara, olha tudo que você pode fazer. Não, eu preciso passar de ano? Eu falei, cara, Tem que aqui... atender uma demanda, né? Isso. Eu falei, aqui é o momento que você tem liberdade para criar. É aqui que você vai errar. É aqui que você vai derrubar prédio, para não derrubar depois, Uhum. né? É aqui que você vai ter que aprender a lidar com a crítica.
mas o cara não quer errar, que faz parte da criatividade. A criatividade se desenvolve no erro. Se a gente não erra, a gente não desenvolve a criatividade, Sim, e né? parece que a gente chegou no momento em que, assim, nem a tentativa é permitida. Você não tem a possibilidade de errar. E se Exato. você errar, não diga isso para ninguém, né? Você esconde esse erro e só conta os seus acertos. E criou uma dicotomia, porque ficou como se fosse o bem e o mal, o erro e o acerto. E o erro, aí eu vou viajar também, porque eu sou das palavras, e o que você está me falando me traz bastante identidade, é uma palavra só. Alguém chamou aquilo que supostamente é ruim de erro, como Isso. aquilo que supostamente é mal de pecado, sei lá. A gente vai dando Aham. nome para as coisas, e a partir desse momento a gente deixa de experimentar livremente, porque assim, se eu não estou prejudicando um terceiro, se eu não estou fazendo mal para um coletivo, mas estou na minha experiência pessoal, né, única, exclusiva, numa tentativa de algo com aquilo que faz sentido, e eu quero experimentar, pronto, eu não posso, né? Isso. Mas esse não posso não vem nem de fora, vem de você Não, mesmo. porque a Isso gente, que é o pior. porque a gente aprende que tá errado. Então, o mundo inteiro dizendo isso para você. Por exemplo, a criança que vai subir do escorregador do lado errado, né? Do lado invertido. Vai Isso, pela rampa. isso, não pode, porque aqui não é para fazer isso, né? Então, o tempo todo te dizendo, não, você não pode pensar diferente, é o que tá dado, faça o que tá dado. É que nem um aluno, eu quero saber o que você quer fazer, professora, porque eu preciso da nota. Eu falei, aí você já não tira nota, pelo menos comigo era assim. Uhum. Aí eu falei, cara, não é o que Dá. eu quero, é o que você quer a partir da demanda que a gente colocou. Qual que é, o que que você vai... eu acho que falta um pouco também as pessoas terem desejo pelas coisas. Qual que é o teu desejo? O que que você quer fazer? Eu lembro quando eu comecei o Ixé, uma amiga minha, super na boa vontade, veio e falou assim, mas você já colocou no Instagram e se der errado? Eu fiquei assim, mas... E se der certo? Deixa eu colocar no Instagram. Depois a gente vê. Isso, eu falei, nossa, é sério que você está preocupada com isso? Porque aí eu acho que a gente vive também nesse mundo que é muita exposição o tempo todo, aí é mais difícil de errar ainda. O meu ateliê, eu parto do erro. Eu tenho uma série que é só com caco, só com o que deu errado. E aquilo, porque nós somos feitos dos nossos erros, Sim, né? eu vou só pegar aí de novo para a gente ir focando aí né, em questões que a Claro. gente pode ir explorando melhor. Mas aí, assim, uma vida adulta que fica um pouco mais restrita no campo da Tá. criatividade, né? Uhum. E essa criança que vem crescendo tentando achar caminhos de descoberta, que tem uma tecnologia que atravessa, né? Esse impulso e que, dependendo da família, isso é estimulado mais ou menos. E, de novo, eu vou jogar a gente dentro dos espaços. Uhum. Então, eu tenho esse espaço comum, né, dentro do mercado imobiliário, que é valorizado lá embaixo, Uhum. que é uma forte moeda de troca. O condomínio clube foi uma grande descoberta Uhum. que trouxe as crianças para dentro de um espaço seguro, Uhum. né, e delimitado. E eu tenho os apartamentos, que são lugares onde a intimidade, o afeto familiar fica mais concentrado, vamos dizer assim, e que é onde a gente imagina que a criança também consiga explorar melhor as formas de conseguir brincar, né, com poucos recursos que são menores do que uma área comum. Uhum. É, essas crianças, elas estão felizes nesses espaços? Isso que a gente vende nas propagandas imobiliárias, olha, família, qualidade de vida, venha para cá, que seu filho vai crescer feliz. Isso é verdade? O que a gente está contando está acontecendo? Depende, né? Porque eu acho que essa coisa do condomínio porque é uma ilusão, né? Eu estudei o marketing de condomínio fechado quando ele começou, que era muito por segurança, né? Então, olha, aqui é seguro. Foi um pós-ditadura militar. Então, veio essa coisa do muro, do proteção do que é meu, que ninguém entra, e percebeu que isso vendia. Então, o discurso começou porque eu fiz a análise, né? O índice de violência aumentou ou não? Não. Mas percebeu-se que isso fazia esse tipo de mercado, né, fomentar e tal. Então você vai criando esse medo do diferente, o medo do que está do lado de fora. E isso, né, daí por um tempo entendeu-se, não, o condomínio é um lugar onde tem pessoas parecidas comigo. Isso tem um monte de discussão, não vou andar, porque eu não concordo com Sim. tudo. Aham. Mas quanto mais diferente a gente convive, melhor a gente aprende sobre a gente mesmo e sobre os outros, descobre que eles não são tão diferentes assim, mas enfim. E aí, no condomínio, por um tempo, aqui é só gente igual. Então, eu tenho total liberdade, eu tô seguro aqui. Uhum. Hoje, a gente já entende que não tem nada a ver.
que tem um vizinho doidão ali do lado, que pode fazer alguma coisa. E isso gera uma paranoia. Então, famílias que têm isso, e que normalmente é uma família que tem algum histórico, ou que é muito ligada em notícia, né? Esse é o problema da notícia tão rápida, porque dá a impressão que tudo vai acabar a qualquer momento, Sim. né? Muito apocalíptico, assim, se surta. E eu, Todo dia parece que vai ser todo o dia. último. Isso, é essa sensação Daqui a que a pouco gente tem. acaba. Então, uma pessoa que tem essa característica apocalíptica, do tipo, meu Deus, tudo é perigoso, ela não vai aproveitar um condomínio desse. Porque ela vai ter medo do que vai acontecer, ela não vai deixar a Tudo criança... é uma ameaça. Né? Tudo é uma ameaça, né? Agora, uma família que entende, né, que educa o filho para ter autonomia, né? Do tipo, me avise, eu tô aqui, dá segurança para que o filho perceba, putz, eu posso fazer isso, né? Isso foi um processo lá em casa. Meu filho tem 6 anos. As crianças, 5 anos, né? Há pouco tempo ele fez 6 anos. Então, com 5 anos, eu já deixava que ele fosse para fora sozinho no prédio. São 6 prédios, tem essa área comum e tal. E ele meio que tinha uma dificuldade. Mas, mãe, não tem ninguém da minha idade brincando lá sozinho, né? Falei, então tá, então eu vou junto. Então a gente foi fazendo esse processo. Eu ia um pouquinho, voltava, conversava, conhecia os amigos. Falei, se acontecer alguma coisa, você me chama. Você sabe voltar para casa, né? Porque não dá pra gente ficar evitando que os filhos sejam parados. Só vivem em sociedade quando a gente tá junto. Sim, Né? tem que ter um lugar de risco onde você vai soltando aos poucos. Isso, né? ele tem que Pra ele aprender testando a se essa virar. autonomia, né? Isso, então é uma propaganda correta quando fala do condomínio feliz, se a gente tem esses bastidores que é a cultura da família. Né? Se o condomínio tem alguma, né, alguma normativa, enfim, que cuide ou que esteja atento às situações de risco, né? Porque acontece também, mas também não dá pra gente achar que vai evitar tudo, que o nosso filho não vai passar por nada. Se ele não passar por nada, ele não vai aprender nada também. Tem isso? Sim, A gente aprende muito com as vai estar questões. protegido dentro de uma área que já está protegida. Vai estar Isso, protegido é uma demais. bolha da bolha da bolha da bolha. Isso é super prejudicial depois. Ele não vai viver para sempre ali dentro, Sim. né? Então, é uma propaganda que vai variar. Uma pessoa que não tem essa consciência, não vai ser feita, porque ela vai ter medo do vizinho, Sim. né? Tudo pode representar aí a perda de alguma coisa. Isso. E como é que a gente, adultos, né? Como é que a gente volta a brincar? Como é que de uma forma sadia? Por onde que a gente começa? Por dentro. Por boa. dentro. Uhum. Né? Então, o que você... Eu gosto de pensar assim, eu fui para argila, né, que foi o meu caminho de retorno à minha criatividade, porque eu amava argila quando era pequena, adorava sujeira, mato, bagunça. Eu lembro que a gente fez uma jacuzzi na terra, na chácara, a gente cavou buraco, estava chovendo, eu e meus primos lá dentro, aquela água, e eu lembro daquele barro. Aquilo foi incrível. Eu tenho aquela cena, não tem foto, não tem vídeo, tem nada. Mas é uma Tá dentro de cena, você, né? tá dentro de mim, e eu amava aquilo. E o barro tem muito a ver com essa desconstrução e reconstrução, né? Então isso fazia parte do meu brincar, e eu transformei isso num ofício. Que dizem os psicanalistas que é o melhor caminho, né? Para você encontrar a profissão que te move, que você gosta de acordar todo dia, não só por conta do dinheiro, porque às vezes você não recebe, né? O Chapitanga é isso. É puro desejo. Eu não recebo nada para estar fazendo aquilo ali. Dá um trabalho do cão. Então, vou só engatar aí. Engata. Temos a argila, temos a jacuzzi, e aí algo te mobiliza nesse teu retorno a criar uma ONG. E tem um livro aqui. Fala disso pra gente. Né? Então, o Ixepitanga é muito isso, assim, né? Que a gente fala o Ixepitanga, o eu criança, né? Então, a tua criança tá dentro de você. Do que você brincava, o que você gostava de fazer, né? O que você não gostava de fazer. E você vai se desenvolvendo nesse percurso para descobrir, né? Do que você gosta de brincar quando adulto. Meu marido gosta de tocar guitarra. A música é a brincadeira dele. Ele não ganha dinheiro com aquilo, ele ensaia, dá trabalho. Mas é a brincadeira dele. Ele faz triatlon. É uma brincadeira que dá trabalho. Sim, É dá. treino, é E dá isso. dor também, né? Nossa Senhora! Mas Eu tô vendo aqui o coronavírus, né? Isso, tem É o que a gente falando um pouco dessa relação das crianças com corona. Então, a gente olhar para quem a gente era quando criança. E por isso que é tão importante brincar quando a gente é criança, porque a gente descobre do que a gente gosta e do que a gente não gosta, que não é, eu escolhi a profissão. Não,
a tua profissão, se ela vier de dentro, ela vai vir desse brincar. Do que você gostava de fazer? Né? O que você fazia quando você não era obrigada a nada? Né? Como eu falo. Certo. Então, o adulto, ele brinca nesse lugar. Né? Nesse lugar de fazer o que curte, sem esperar nada em troca. Né? E o mais louco que eu vejo, assim, às vezes a gente é procurado para ideias mirabolantes. Não, vamos fazer uma promoção, vamos fazer algo nesse empreendimento, nessa coisa, não estou conseguindo vender. Como é que a gente atinge esse público? Como é que... E eu me perco muitas vezes em processos criativos, onde a gente se libera para trazer o inédito, aquilo que pode mexer com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, o pedido que é feito para essa inovação é o pedido que diz, não, não vai muito longe, que eu não aguento. Eu não aguento essa proposta que pode ir além das bordas que eu estou acostumado, né? Vai além daquilo que... do meu muro de condomínio. Se eu pular um pouquinho para fora, eu vou aguentar. É o medo de fazer diferente. E assim, e não que aquilo seja um lugar de risco, talvez seja um lugar de um pouco mais de expansão, que eu provoque outros sentimentos que a maioria das pessoas no seu dia a dia não estejam acostumadas a lidar. Que pode ser uma alegria imensa, pode ser um momento de relaxamento, que pode ser uma tristeza também, mas à medida que eu estou mexendo com o outro, é inevitável que ele vai se sentir afetado e que talvez isso aproxime ele do objetivo daquela empresa, falando um pouco de capitalismo e criatividade, né? Que eu tô nesse lugar também, né? Eu acho que temos que olhar para o que é real. E isso é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que o pedido é seja criativo, vá lá e traga algo. Que eu não, vamos mexer na terra junto, vamos construir um bonequinho, vamos colocar isso dentro de botar um cubo de gelo, sei lá, o que for, um latinho para, né, fazer o cabelo. Quando a gente vem com essa proposta, pega aquele palitinho, faz aquele bonequinho que a gente conhece. E assim, eu demorei muito tempo para entender esses lugares do cliente, porque a primeira, se eu fosse publicitária hoje, menina nova, dizer, pô, mas o cara vem pedir, a gente quer ser criativo e não pode, E hoje não, hoje eu costumo respeitar esse lugar de cada cliente, só que não tem como, né? A gente sempre tenta engatar algo a mais para ajudá-lo também, né? A ultrapassar esse muro. Vamos junto, só que de mão dada, porque sozinho ele não vai. Tem que ser de mão dada. Eu acho que essa sensibilidade ela é muito importante, porque as pessoas que são criativas e que são ousadas e que não têm medo de dar errado, né, são pessoas que têm uma determinada casca. Nossa casca é mais espessa. Concordo plenamente. Então, assim, ai, nossa, não deu. Você não vai se desesperar no colchão de noite. Você vai... O que eu posso fazer para isso passar? O que eu vou... Vale a pena continuar? Não vale a pena? Não é que eu desisti. Às vezes você tentou, putz, perdi o tesão nesse negócio. Não tem problema. Né? Porque a gente tem tanto eu pelo menos tenho tanto projeto que se um der errado, se um der errado, tem mais 80. Isso, então não tem problema nenhum. Mas eu acho que é isso, você ter essa empatia com o cara que não está habituado e ir fazendo aos poucos, né? Doses homeopáticas. Isso. Né? Como com as crianças. Como com as crianças. Isso, mandar mais um pouco. Agora a gente, ai mãe, tem uma minhoca aqui, pera, vamos pegar, não vai te morder. Isso, não dá pra você querer, pá. Isso. Não existe isso, né? E a gente sair dessa ideia, todo mundo tá dizendo isso, então é isso que é a verdade, ou é isso que dá certo. Nem sempre, né? A inovação, no início, ela é loucura. Alguém tem que ser louco ou utópico o suficiente para pensar diferente, ser audacioso o suficiente para fazer diferente, para alguma coisa mudar. Senão a gente estava na média, a gente estava dentro da caverna, inclusive, aí. Né? Eu vou contar um caos, assim, que foi bem marcante para mim, é pequeniníssimo, mas fala disso, né? Então, o meu ateliê, ele fica junto com outros psicólogos em cima, e o meu ateliê embaixo, e tem salas de psicologia, e é uma rua sem vegetação, assim, né? A nosso acesso não tem vegetação. Eu vou comprar vaso, vou colocar vaso. Não, Marina, vão roubar os vasos. Vão isso, não vai dar certo, e não sei o quê, porque aqui não dá, aqui não dá. Vou tentar. Posso tentar? Vou tentar. Aí fui lá, coloquei os vasos, 3 tamanhos, não sei o quê. O primeiro menor foi roubado em 1 semana. Viu? Eu falei, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu preciso acreditar, eu preciso tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Aí passou mais um mês, o segundo foi roubado também. Agora o mais pesado não foi roubado. O que eu aprendi? Vou colocar vaso pesado. Pronto.
eu descobri a borda, Sim. né? Mas eu tenho que tentar, porque se eu ouvisse aquela pessoa, não, aquelas, porque foi o vizinho, foi Foi quem tava todo lá dentro, mundo. todo mundo, Marina, você é louca! Eu falei assim, eu Eu sou acredito, daí. né? Eu falei, eu prefiro apostar. Eu sei que a sociedade é difícil, mas eu prefiro apostar no melhor dela, né? Eu brinco assim que senão eu me jogo da ponte, que dá muito trabalho. Então, eu sou louca mesmo. Ah, vou tentar sim, vou tentar. E eu acho que com tudo a gente tem que ser assim, porque... E acho que se você se jogar da ponte, você já vai ter pensado em alguma coisa para te amparar. Com certeza, Vai ter alguma coisinha ali, que, certeza. né? Uma boia colorida. Com certeza. Enfim. Marina, o nosso tempo acabou. Já acabou. E assim, imagina, criatividade é o tema do mundo, né? É. Dizem que um Deus teve aí um insight, uma luz e resolveu criar um mundo. Criar. E não tinha ninguém para travar ele, né? Tipo, não faz essa formiga, não faz aquela árvore, não. Acho que até no ser humano alguém podia ter dado uma travadinha. Falou, você tem certeza que você vai fazer isso? Era bom dar uma mudada na fórmula. Mas como não tinha ninguém para dar esse break, enfim. Mas eu quero te agradecer muito. Eu acho que assim, é um tema super pertinente. É claro que eu encaixotei esse tema um pouco dentro da questão dos espaços, né? Mas há muito o que falar sobre isso. Eu acho que o sonho de consumo para a gente que está no mercado mais formal, né? E principalmente da incorporação, seria muito ter uma pessoa com você no briefing das coisas, sabe? Opa, estamos aqui para isso. Né? Olha, vamos montar um complexo, um Aham. empreendimento, então vamos chamar alguém que sabe do brincar, sabe desses espaços para propor coisas, né? Vou deixar espaço para uma última fala tua. Sem antes dizer, gente, agora o merchan. Marina me deu esse colar, por isso que eu estou aqui fazendo esse podcast com essa beleza, essa joia da natureza. Essa é uma das coisas que você faz, né? Então, pronto, só que, né? Aqui é meu, não vou poder dividir com ninguém. Né? Eu tô aqui envaidecida. Você me conte, me fale uma última coisa aí, algo que te ocorre. Sobre o brincar, ou a criatividade, ou a infância, acho que a gente pode. Eu acho que a gente tem que aprender a desamarrar os nós que a vida dá na gente, né? Então, a formação, a família, os sonhos dos nossos pais, o que ensinaram que é o empreendimento ideal, né? O que ensinaram sobre o brincar, né? E parar para ouvir o que que a gente sente com aquilo, né? O que que a gente faz com aquilo. Eu aprendi arquitetura para hoje trabalhar com arte, para trabalhar com espaços criativos e que, né, a gente não constrói nada ainda com o Ixapitanga, mas a gente tem esse sonho, né, e espaços públicos, abertos, a gente quer fazer algo muito grande mesmo. Então, assim, antes de fechar mesmo, como é que as pessoas podem ajudar vocês com esse projeto? Já deixa aí Legal. o merchan. Legal. Então, assim, a gente tem o sonho de ouvir crianças de todas as regiões de Curitiba e a gente contar a história dessas crianças a partir de parquinhos públicos de brincar. Em cada canto da cidade tenha parquinhos diferentes e que a gente faça o circuito que a criança lá, né, sei lá, do Prado Velho, queira conhecer a galera lá da Branches, né, e conhecer o que aquelas crianças pensaram, será? Né, que a gente consiga fazer esse intercâmbio entre as diferentes infâncias e onde está a criança, está a família, e descobrir que a cidade é de todo mundo, né? E descobrir o que tem lá que não tem aqui, o que tem lá que é igual aqui, né? E não ficar esse mais do mesmo o tempo todo que não desenvolve a criatividade das crianças, né? E que elas queiram estar junto e conhecer crianças diferentes delas. E se alguém quiser ajudar vocês? Se alguém quiser ajudar a gente, dá para entrar em contato pelo nosso arroba do Instagram, que é @Ixapitanga, como tá aqui, né? O Ixapitanga. Então, a gente está fazendo pesquisa científica com escola, parceria escola-universidade, a gente dá palestra sobre o assunto, a gente faz oficina criativa, e a gente tem esse grande sonho de encontrar parceiros para criar esses espaços, né? O espaço público é uma grande questão, mas quem sabe a gente não começa, que é uma coisa que quando eu fico imaginando, né? Quando a gente tem um empreendimento desse tamanho, com esse potencial de fazer um espaço de brincar dentro do condomínio tão incrível, pô, será que não seria legal uma parcela desse empreendimento ficar para fora e ser o percurso das crianças que estão do lado de fora? E aí eu estou caminhando e encontro o vizinho da frente que não mora lá dentro,
né? Eu estou olhando para a cidade, eu não estou devolvendo para a cidade só um muro, né? Quem sabe a gente não começa a mostrar para os governantes, enfim, que a população, né, que a sociedade civil está preocupado com a cidade e está preocupado em reorganizar tudo Integrar. isso e se integrar. Olha, eu vou fechar com isso, tá? Essa é a pergunta, uma pergunta que nos pertence a todos, né? Aham. Então, eu queria te agradecer mais uma vez e a você que acompanha o NunaCast nesse episódio que foi inédito, foi criativo, foi diferente de tudo que a gente já conversou aqui, que bom. E agradecer principalmente aos parceiros que fazem isso se tornar possível, Conforto Ambiental, SZL Imóveis e ArcJobs. Eu te espero no próximo.